tudo a ver com relação, ó, tá gravando, tudo a ver com todo o bate-papo que a gente vem tratando, que é custos, né? A gente entender desse mundo encantado de custos, né? A gente olha para o lado, olha para frente, olha para trás, olha para dentro da nossa bolsa, para o nosso bolso, e tudo quanto é lugar tem o conceito de custos. E é importante a gente estabelecer aqui algumas premissas, algumas regras, porque custos, na verdade, está associado a um esforço que a pessoa faz para obter um ganho, né? Como se fosse numa ginástica, né? Você vai para academia, dá aquela corridinha, faz aquela ergometria, fecha a boca, com o intuito, lá na frente, de obter um resultado positivo com relação à sua dieta, ou de emagrecimento, ou de engorda, né? Não importa, ou de uma melhor qualidade de vida, de uma necessidade, você faz o esforço antes para colher o resultado depois, né? O conceito de custos, ele passa por essa terminologia, por essa ideologia, né? Eu só posso ter custos, efetivamente, se eu vou ganhar alguma coisa lá na frente. É como se fosse aqui a nossa relação. Hoje eu estou consumindo, né, a minha internet, eu estou consumindo a minha energia, né, eu estou consumindo aqui o meu computador. Para quê? Isso tudo eu estou gastando hoje, agora, nesse momento, para que, quando termine a aula, eu vou lá, mande a fatura para a instituição, e a instituição vai lá e me pague um valor maior do que eu gastei com a internet, com a, a energia, com a depreciação, aqui com o desgaste do computador, e todo o estudo, o esforço que eu fiz para produzir a aula para vocês. Então, assim, o conceito de custos passa por isso. Eu não posso, então a gente chega à seguinte conclusão, eu não posso ter um custo que eu não vá tirar um benefício econômico dele lá na frente. Ah, Douglas, mas você pode usar o seu computador para ver um filme, para bater um papo, para ver um vídeo, seja lá o que for. É verdade, eu posso fazer isso. Mas aí eu vou estar consumindo energia, eu vou estar consumindo a banda da internet da mesma forma, depreciando o computador da mesma forma. Porém, contudo, todavia, é para lazer, é para diversão, não estar associado à minha atividade fim. Consequentemente, eu não posso chamar de custo, eu vou chamar de despesa, que a gente vai entender direitinho como é que funciona essa brincadeira. Aí você vai falar assim, poxa, não, peraí, para tudo, antes de você compartilhar o material. Não sai tudo do mesmo bolso? Não está saindo do seu bolso, Douglas? A conta de luz que você paga é uma só, tanto para dar aula quanto para ver o filme no seu computador. Eu vou falar assim, é verdade. A, a saída, o desembolso do meu bolso, ele é de uma fonte única, que é o meu bolso. Mas eu tenho que segregar se está vinculado à minha atividade fim, se não está vinculado à minha atividade fim, porque quem paga os gastos inerentes à atividade fim é o cliente. Quem paga os gastos associados à não atividade fim, atividades secundárias, vamos chamar assim, a outras atividades, é o negócio, não é o cliente. A gente vai entender isso legal. É essa a pegada do nosso bate-papo de hoje. Natural que às vezes a gente misture, né, esses conceitos, mas a gente vai falar de uma terminologia, de um glossário, para as coisas a partir de agora em diante ficarem assim claras para a gente na hora que a gente for planejar um negócio, na hora que a gente for desenvolver um projeto, na hora que a gente for
estabelecer uma prestação de serviço, né, tabular todos os custos, tabular todas as despesas para cobrar ali um valor do cliente pelo serviço, pelo produto, de forma justa com o cliente, com o negócio, para onde todo mundo ganhe. Essa que é a pegada. Eu vou compartilhar aqui com vocês o material. Esse material já está lá na nossa página, lá junto dos outros itens, né? E aí você acompanha por aqui, depois você olha lá, dá uma olhada lá. Peraí, pronto, pim, pim, pim. Eu acho que vocês estão compartilhando, estou compartilhando, vocês estão visualizando aqui, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Mais um pouquinho, não, ficou grandão demais e nem eu enxergo. Custos, né? Vamos entender então o conceito de custos. Como toda pesquisa que a gente faz, como todo estudo, e é importante, tudo que a gente opina, coloca, né, para não rolar esse papo hoje de fake news, né, a gente bebe água numa informação fidedigna. E eu fui buscar aqui o que diz um autor fera em custos, né, o Charles Hogren, e o que ele fala a respeito desse nosso tema? Olha o termo que ele usa aqui: recurso sacrificado, renunciado, o cara é radical, para se conseguir um objetivo específico. Então, é recurso, grana, que eu coloco na frente, que eu abro mão, coço o meu bolso para conseguir um objetivo específico. Então, se a gente for abrir um consultório veterinário, eu vou ter recursos sacrificados para colher o fruto lá na frente. Se eu for abrir uma pet shop, eu vou ter recurso sacrificado para colher o benefício lá na frente. Enfim, não importa, volto a dizer, não importa se a gente vai prestar serviço, se nós vamos ser empresários, se nós vamos ser funcionários, o fato é que os custos, esses recursos sacrificados, vamos colocar dessa forma, eles estão em toda parte. Quando você está assistindo a aula, da mesma forma que eu estou aqui gastando a minha banda de energia e da minha banda da internet e a minha energia para dar aula para você, você está daí gastando a sua banda de energia, a sua banda de internet, sua energia da sua casa, de onde quer que você esteja, para estar assistindo a aula. Isso é lindo. Aí você fala assim, pô, lindo, Douglas? Tá de sacanagem? Pô, lindo não. Lindo para quem? Eu estou gastando, você falou que eu estou gastando, é verdade, lindo para o negócio, educação. Então, aqui a gente está pensando com o intuito de termos um negócio que é próprio, que é vinculado aí através de CLT, de prestação de serviço, seja lá qual for. Né? Essa que é a nossa pegada. Por isso que a gente está aqui, 9 horas da manhã, ralando, estudando, e tantas outras coisas que você tem que fazer aí ao longo do dia, né, com o intuito de colher o benefício lá na frente. Né? Esse que é o motivo da gente estar aqui. Para o negócio, é lindo, porque hoje você não está na sala de aula, eu não estou na sala de aula física, no caso, né? Consumindo a energia, a luz, a água, todos aqueles gastos de uma infraestrutura física. Então, o conceito, né, vamos pensar aqui como negócio, né? O conceito da educação EAD, falando do nosso mundo, no nosso mundinho da educação. A educação EAD, as aulas síncronas, né, permitidas por lei, estabelecidas pelo MEC, aprovadas pelo MEC, como essa daqui que está rolando, a instituição está com a sala de aula apagada, não está gastando energia, não está gastando ar-condicionado, não está gastando água, né? A torneira lá do bebedouro não está aberta, do vaso sanitário não está aberto. Então, ela economiza, na verdade, esses gastos e meio que repassa esses gastos para a gente em função dessa modernidade, dessa necessidade de agilidade, né, de
da própria mobilidade, né, como eu falei, da gente estar aqui conectado a todo momento. A vida moderna traz isso para a gente. Então, hoje, ela está sacrificando menos recursos, está renunciando a menos recursos do que era a aula, por exemplo, física, concorda comigo? E por que eu estou batendo nessa tecla? Eu estou batendo nessa tecla porque eu quero apresentar para vocês 3 variáveis. A variável, e aqui a gente sem entrar muito na contabilidade, né, mas é uma linguagem até do contador, uma linguagem de negócios. Eu tenho aqui a variável número 1, que é a receita. Eu tenho a variável número 2, que são gastos. E eu tenho a variável número 3, que é a diferença entre elas, que é o resultado. Então, receita menos gastos é igual a resultado. O contador ele faz isso no que ele chama de demonstração de resultado do exercício, é uma fotografia que ele tira lá, ele apresenta todas as receitas, todos os gastos, e aí um menos o outro, vem lá resultado bruto, resultado líquido, resultado com imposto de renda, sem imposto de renda, é as informações que ele produz lá. No nosso caso aqui, importante a gente entender 3 variáveis. Receita é faturamento, é fatura. É quando você presta o serviço. Quando você emite a fatura, a cobrança, você trabalha num estabelecimento comercial que vende, por exemplo, semente. Semente, né? Você vende adubo, vende semente lá no seu negócio. Toda vez que você entrega o saco de semente, a saca de adubo lá para o seu cliente, você emite uma nota fiscal, né? Uma nota de transferência do seu estoque para o cliente e informa ao fisco, nota ao fisco, nota fiscal. Quando você emite essa nota, você está gerando um ganho. Você vai anota esse ganho, essa fatura, essa receita que você tem, né, nesse primeiro fator. Só que você teve um custo para comprar aquela semente junto do fornecedor, né? Você negociou com o fornecedor para botar na tua loja para poder vender para o teu cliente. Esse gasto que você tem, a gente então considera nessa segunda variável. Se a saca de cimento custa R$ 2.000, de cimento não, de semente no caso, custa R$ 2.000 cada saca, e você vende a saca por R$ 3.000, a diferença dos dois é a receita que você ganha, que são os R$ 1.000. E fechar dessa forma. Aí ele diz aqui, gastos necessários para gerar receita. É a mesma coisa, né? Recurso sacrificado, gasto necessário. Por que ele está falando aqui? Ele fala objetivo estabelecido e aqui receita. Porque eu só posso abrir um negócio com um objetivo específico. Eu não posso viajar na maionese. Se eu definir aqui dar a aula, eu vou dar a aula dessa matéria, ponto. Eu não posso, eu vou dar aula, mas eu vou dar aula de quê? Vou dar aula de sociologia, vou dar aula de astrologia. Não, peraí, não posso ficar viajando, tem que estudar algo, tem que me especializar em algo, focar em algo para poder, se eu for dar aula daquilo que eu aprendi, daquilo que eu estudei, né? Simples assim. E através dessa relação, gerar a primeira variável, que é a receita. O que colocar? Empresas exigem-se, né, se autoexigem em produzir mais rápido, mais eficaz, gerar, fabricar produtos com cada vez mais modelos, toda hora lança-se um novo produto, né, até por uma questão de sobrevivência, com prazo mais curto, menor vida útil, menor prazo de entrega, para deixar o cliente sempre feliz, até porque aquela história do cliente tem sempre razão. Né? Se fosse a nossa relação aqui, mais uma vez, a gente combinou 9h20, você se conecta, o
o professor atrasa 5, 10, 15 minutos, meia hora, você fala assim, pô, não rola, né? Então, cada vez mais eu tenho que disponibilizar material para vocês, mais focado, mais estudo dirigido, mais rápido, mais objetivo, para que você entenda mais rápido, mais fácil, faça boas provas, obtenha bons resultados e a coisa acontece. Isso em todos os segmentos, né? Diante dessa máxima, a gente então tem que controlar na unha, literalmente, esse negócio chamado custo, esses gastos necessários que eu tenho para fazer dinheiro. É o que ele, porque o mercado, né? Aqui embaixo está dizendo, o mercado está cada vez mais sem tempo. Então, tempo é dinheiro. Fazer rápido, eficiente, eficaz, sem estoque, porque estoque é custo, é gasto, né? Você tem que. O cliente pede, você entrega, ele é feliz e compra mais. Esse é o grande objetivo. Então, a gente pode chegar a uma seguinte conclusão. Se eu controlo essas variáveis, eu alavanco, né, aqui uma alavanca de crescimento, eu estimulo o meu resultado. Receita menos gastos. E aqui eu estou usando a palavra gasto ainda. Eu não estou usando a palavra custo, estou usando a palavra gasto. Receita menos gasto é igual a resultado. Por que alavanca, né, cresce, estimula o resultado, essa terceira variável aqui? Porque aqui é entre nós. Quem controla a primeira variável, a receita, não sou eu, não é você, é o mercado. Aqui na nossa relação, é você que controla, né, a primeira variável. Acho que eu já comentei isso até anteriormente em outros bate-papos que a gente teve. Eu não posso cobrar de você 10 mil reais a hora aula, você vai rir da minha cara. Você, no caso aqui, mercado, né? Você vai rir da minha cara. Eu falei, pô, tá brincando? Todo mundo cobra aí do aluno 100, 200, 300 reais a hora aula. Por que você está cobrando 10 mil reais? Olha só o pensamento, hein? O mercado cobra 100, 200 reais a hora aula. O mercado. Não é a empresa A, não é a empresa B. Então, quem define a primeira variável é o mercado. Eu queria cobrar 10 mil reais, só que ninguém vai comprar uma aula de 10 mil reais. As pessoas vão comprar aula normal, de 100, 200 reais, seja lá qual for o valor que a gente negocie, que é o valor de mercado. Agora, essa segunda variável aqui, que são os gastos, sou eu, empresa, que controlo. Aí é comigo. Sou eu que vejo quanto de energia eu vou gastar. Sou eu que vejo quanto de iluminação eu vou gastar. Sou eu que vejo quanto de água eu vou consumir. Sou eu que vejo quanto de papel, de computador eu vou comprar, eu vou ter, de caneta eu vou comprar, de data show na sala de aula eu vou comprar. Então, essa variável aqui sou eu, empresa, que controlo. Ora, a diferença dos dois é o resultado. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Se eu administro a minha receita a preço de mercado e controlo na unha os meus custos, minhas despesas, os meus gastos, naturalmente, eu vou aumentar o meu resultado. E é isso que ele está falando aqui. Cara, se você controla custos, se você controla gastos, se você controla despesa, você controla resultado. Porque não adianta cobrar mais do cliente que chega uma hora que o cliente vai gritar. Não adianta forçar uma barra que ele vai reclamar. Aí ele vai procurar o concorrente. Aí você, poxa, mas eu quero manter meu ganho. E esse é um grande problema, às vezes, do empresário brasileiro, e aqui eu estou falando do pequeno, né, do médio, principalmente, pequeno e médio, porque acha que vender. Não, eu estou vendendo, sei lá, estou vendendo o meu computador aqui,
sou uma loja de venda de computador, eu vendo meu computador, o computador eu compro por R$ 1.000, eu vendo por R$ 10.000. Passo o papo aqui dos meus clientes, passo a lábia dos meus clientes e estou vendendo meus computadores que eu compro de 1.000, estou vendendo por 10.000. Parabéns. A receita 10.000. Mas o seu resultado? Pois é, eu só vivo sem dinheiro. Eu compro por 1.000, vendo por 10.000, em vez de ter 9 de diferença, eu só vivo no prejuízo. Porque o que você está fazendo? Esse computador, eu transporto ele num caminhão com ar-condicionado, eu boto uma pessoa para entregar ao cliente, isso tudo são gastos que você vai estar tendo. Então, de repente, aqueles R$ 1.000 de compra, eles se transformam em 9, 10, e aí você está tendo prejuízo até. Onde que os custos estão? Onde que esses caras estão? Em tudo quanto é lugar. Está aqui, ó. Eles impactam, eles estão no dinheiro que entra, no dinheiro que sai. Da empresa e no seu também. Hoje de manhã você amanheceu aí com determinado dinheiro no teu bolso. Muito, eu espero, né? Mas você vai falar, não, aqui no meu caso é só um pouquinho. Tá, tudo bem. Mas você tem que administrar esse dinheiro no seu bolso, porque você vai sair, vai pegar ônibus, vai comprar um negócio, a sua vida vai caminhar e você vai precisar administrar o seu fluxo de caixa para no final do dia você cumprir todas as suas tarefas e, de preferência, com dinheiro sobrando, né? Enfim, se não tiver o dinheiro, vai ter que pegar o dinheiro emprestado para poder usar. O fato é que controlar custo é importante para o seu fluxo de caixa. Controlar custo está diretamente ligado a investimento que você vai fazer. E caramba, eu vou comprar um computador mais turbinado para dar aula com mais nitidez, com mais qualidade, né? Isso eu posso pensar dessa forma. E aí, para comprar um computador, eu tenho que gastar, colocar o recurso na frente para poder obter a vantagem quando eu for dar aula. Então, controlar custos está ligado a investimento. Tá legal até aqui? Qualquer coisa, vocês me interrompam, hein, por favor. Hein? Controlar custos está na veia, diretamente associado aqui à produção de um serviço, de um produto, seja lá o que for. Porque se eu compro e vendo caneta, eu compro do fornecedor para vender para o cliente a caneta. Então, controlar custos está associado à negociação que eu faço com o fornecedor. O Faber-Castell, a produtora aqui da caneta, eu posso te pagar mês que vem? Pode, com juros, sem juros, tal. Não, então você me manda hoje que eu te pago mês que vem. E aí você bota na sua banca lá promoção para os clientes, etc, etc, para poder compre à vista, aí você recebe à vista para pagar no mês que vem. E administrar custos, então, passa por controlar os gastos associados à produção do serviço ou do produto. Controlar custos está associado à competição, à competitividade do mercado. Se todo mundo cobra R$ 100 para dar aula e eu cobro com uma mesma qualidade, com o mesmo propósito, 80, R$ 70, qual que você vai escolher? Se tiver a mesma qualidade, a mesma intensidade, atingindo o mesmo objetivo. E controlar custos impacta no resultado. Administrar esses dois, se eu mantenho a minha receita e diminuo meus custos, eu vou aumentar o meu resultado. Se eu mantenho a minha receita, quem estabelece é o mercado, eu aumento meus custos, eu vou diminuir o meu resultado. Eu vou ter que trabalhar mais para ganhar no giro, né? Para ganhar no giro da operação. Então esse negócio de custos é importante, né? Muito importante.
Qual é o objetivo, então, se a gente fosse sintetizar esse gasto que eu tenho para produzir receita? Qual é o intuito dele? O intuito dele, o objetivo dele é uma melhor estruturação dos meus controles de negócio, do meu objetivo, quanto ao planejamento, ao controle, ao dimensionamento de tudo aquilo que eu produzo, tudo aquilo que eu comercializo, com o intuito de melhor acompanhar o meu estoque, melhor acompanhar as exigências fiscais, melhor formar o meu preço, melhor controlar as minhas projeções. Vamos entender isso aqui. Então, a gente pode concluir que controlar custos, acompanhar custos, visualizar, monitorar, era a palavra que eu estava querendo trazer para vocês, me permite melhor avaliação do meu estoque. Porque o que é estoque? Estoque, vou botar aqui a caneta. Eu compro essa caneta, não é para guardar a caneta e nem ficar na prateleira ali oferecendo ao mercado. É para que quando eu bote na prateleira, você olhe, pegue, compre, me pague e vamos ser felizes com essa roda. Então, se eu estou comprando muito caro da Faber-Castell a caneta, eu não vou estar conseguindo vender com o giro que eu quero. Ou seja, eu vou precisar comprar mais barato para repassar esse desconto para o meu cliente, para ele comprar de mim mais barato e aí a roda girar. Então, custos servem para controlar o estoque. Custos servem para atender exigência fiscal tributária, porque a gente tem o nosso sócio, né? Querendo você ou não, sendo você MEI ou não, você tem um sócio que é o nosso amigo governo. Né? O sócio esse que entra no seu negócio aí com 30% de participação, que é a carga tributária média aí. Né? Então, tudo que você produz, 30% é do teu sócio. Controlar custos exige com que você gire rápido, pague a carga tributária, claro, mas sempre controlando ali o faturamento. O MEI, hoje em dia, né, tem um limite de receita, de faturamento dessa primeira variável de R$ 80.000. Então, se você fatura no período R$ 80.000, até R$ 80.000, dependendo da sua atividade, né, tem isso também, você pode ser enquadrado por e-mail, e aí você paga menos imposto. Você participa com 5%, você participa com muito pouco de imposto. Agora, se você ultrapassar esse faturamento de 80.000, 100, 200, 300, excelente, né? Vamos bater palma, só que a sua carga tributária aumenta. Então, controlar o custo vai fazer com que você controle o teu resultado, controle a tua receita e aí monte um planejamento fiscal tributário mais adequado. É isso que ele está dizendo aqui. Controlar custos serve para formar preço. Sim. O que é o preço do produto? Essa caneta aqui vale R$ 5. Mas por que eu comprei essa? Por que a papelaria me vendeu ela por R$ 5? Porque ela teve um custo de R$ 3. Ela comprou da Faber-Castell por R$ 3 e botou uma margem de ganho aqui de R$ 2. Então, por isso que ela formou o preço de venda dela por R$ 5. Eu preciso, então, ter o controle dos meus custos para botar um cascalhinho, uma gordurinha, que é a margem, né, de contribuição ali em cima, para poder formar meu preço ao cliente. E serve para gerar dados orçamentários, né, de projeções. Poxa, semestre que vem eu vou dar quantas aulas, considerando a energia que eu gasto, considerando a conta de luz que eu tenho, considerando aqui o ar-condicionado que eu consumo nessa hora de aula,
quanto que eu vou negociar. Então, serve para você fazer projeção, considerando a realidade. Se a gente entendeu até aqui, eu queria apresentar para vocês um glossário, uma terminologia. 5 palavrinhas aqui, fáceis, fáceis, fáceis da gente tê-las. Primeiro, associada a custo, né? Investimento é a primeira palavra. Bom, investimento é o que eu queria que vocês guardassem. Eu só posso fazer um investimento se eu tiver um benefício econômico no futuro. Toda vez, então, que é fácil você entender, toda vez que um amigo seu te chamar, que você não vê há muito tempo, te chamar assim, e aí, pô, beleza? É, assim, no seu dia a dia, né? E aí, Alice, e aí, Shirley, tudo bem? Poxa, quanto tempo? Vamos tomar um chopinho? Aí você para e pensa e fala assim, eu vou gastar tomando chopp, eu vou gastar comendo a pizza. Até se for rolar, me chame aí que eu tô junto. Mas eu vou gastar tomando chopp, eu vou gastar tomando suco, comendo a pizza. Esse gasto vai me gerar um benefício econômico no futuro ou é só prazer? Se for só prazer, você não pode chamar de investimento. Você vai chamar de despesa. Se for, não, vamos tomar um chopinho ali que eu quero falar para você de uma oportunidade de emprego. Opa, então é uma possibilidade, é uma expectativa. Pode acontecer alguma coisa. Não, eu estou com um projeto aqui, queria te apresentar para você participar. Opa, então aquele gasto da pizza, aquele gasto do suco, aquele gasto do chopp que está rolando ali, você está gastando hoje, mas vai colher um benefício econômico no futuro quando você for. Então, esse gasto, que a gente chama aqui de investimento, inerente ao benefício futuro, a gente pode até, na linguagem do contador, ativar, botar no ativo. Né? Tudo que tem a empresa tem lá no ativo é porque ela tá produzindo riqueza em nome da empresa. Investimento, então, é tudo que eu coloco para a máquina. Esse computador que eu comprei aqui para dar aula, ele é um investimento. Eu estou consumindo ele para dar aula para vocês. Percebeu? É investimento. Tudo, tudo é gasto. O que é gasto? Vai cair lá na prova. O que é gasto? Gasto é um sacrifício com a promessa de um retorno financeiro, como o Rogran falou para a gente. É um compromisso financeiro. Então, no caso da pizza, você sentou no restaurante, lá na pizzaria, para comer a pizza com o seu amigo, com sua amiga, desculpa, você vai ter que pagar, porque você está consumindo a pizza, então você vai gastar. Você vai gastar. É importante que tudo numa empresa é gasto. Quando a empresa, vou falar para facilitar aqui da nossa relação, quando a instituição, né, a Unitria, a Universo, ela bota um bebedouro para você, ela fez um investimento, porque ela tem a expectativa que você tenha satisfação na hora que você esteja com sede, passe lá pelo corredor, beba água, e ela gastou. Ela gastou. Só que aquele gasto, ela tem que pagar, aquele bebedouro, melhor dizendo, ela vai ter que pagar lá do fornecedor que entregou para ela. O data show que ela botou na sala de aula, ela vai ter que pagar o fornecedor, ela vai ter que gastar. Toda vez que ela coça o bolso, ela honra o compromisso financeiro. Gasto é uma obrigação financeira. Eu, eu, na contabilidade a gente chama de passivo, né? Passivo. Eu tenho uma obrigação junto ao meu fornecedor para comprar estoque.
Para quê? Para poder vender e ganhar dinheiro. Então, gasto é o sacrifício, é o compromisso financeiro, e toda vez que eu honro esse compromisso financeiro, eu estou desembolsando, estou tirando do bolso. Desembolsar é tirar do bolso. Tiro do bolso para comprar insumo para minha produção, tiro do bolso para pagar o meu funcionário, tiro do bolso para pagar a água, o bebedouro, a energia, tudo eu tiro do meu bolso. Tudo eu tiro do meu bolso para cobrir os meus compromissos financeiros. Só que, como eu falei lá no iníciozinho do nosso bate-papo, ora eu tiro do bolso para pagar um gasto inerente à minha atividade fim, custo, ora eu tiro do meu bolso para honrar um compromisso financeiro para pagar uma atividade secundária, despesa. Vamos voltar à pizza lá que você vai com seu amigo, sua amiga lá e vai me chamar, por favor. Se você senta e aí vai bater papo sobre como é que está a vida, como é que está as relações, e sem compromisso de nada, o valor que você vai desembolsar, o gasto que você vai pagar à pizzaria, não vai ter retorno para você. É uma despesa. Não utilizados com a finalidade de fazer receita, de fazer dinheiro. Agora, diferente do custo. Se você foi na pizzaria, pagou o mesmo valor lá da pizza, mas ela falou assim, aparece amanhã lá no escritório lá para a gente assinar um contrato e você vai entrar na fita e vai prestar o serviço. Opa! Então, aquele gasto daquela pizza, ele vai ter que ser revertido no esforço que você fez para ganhar dinheiro. E aí, quando você for fazer o projeto, você vai botar lá ganho do projeto, receita, menos todos os esforços, inclusive o valor da pizza, que você obteve para ter essa receita. E a diferença dos dois é o seu lucro desse projeto. Vamos fechar então? Custo ligado à atividade fim. Despesa não é ligado à atividade fim. É necessário, está aqui, ó, gastos com bens e serviços não utilizados na atividade produtiva, mas que compõem a sua tríade aqui de receita, gastos e resultado. Douglas, então eu estou entendendo que tanto o custo quanto a despesa são gastos, não são? Certa resposta. Todos os dois são gastos, só que os custos são ligados à atividade fim e a despesa não é. Douglas, qual é a vantagem disso? De eu saber, tudo sai do meu bolso, tudo é desembolso, tudo está associado a um compromisso que eu tenho. Qual é porque o custo quem paga é o cliente. Meus queridos, eu estou gastando 1 hora de energia elétrica aqui da minha conta, que vai vir no final do mês, com vocês. Concorda comigo? Então, eu vou pegar o valor da conta, vou calcular quantos quilowatts eu consumi, vou verificar quantos quilowatts são gastos por hora, e esse quilowatt que eu gastei nessa hora, hoje, dia 6/10, de 9 às 10 horas, tal, eu vou cobrar de você, porque você é meu cliente. Eu só estou ligando a internet aqui agora só para te atender. Está entendendo a relação? Ah, mas Douglas, quando acabar a aula, você vai continuar com o computador ligado e vai ficar vendo filme. Vai me cobrar também? Não. Aí eu tenho que pegar a minha conta, calcular quantas horas eu vi de filme, calcular o kilowatt e, desse montante, eu não cobrar de você. Só que, vamos fazer um cálculo aqui, vamos traduzir isso em números para facilitar. Eu cobrei, eu
Vivo de dar a aula. Dei essa aula. Cobrei R$ 100 a hora aula. Quem dera, né? Mas, enfim, só para facilitar. R$ 100 a hora aula. Tive custos da internet, da, da energia, do preparação aqui, da depreciação, blá, 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 blá. Dos R$ 100, eu tive R$ 40 de custo. Opa, doutor, então você se deu bem, né? R$ 60 foi o seu lucro, né? R$ 100 que eu cobrei de você, R$ 40 que eu tive de custos, me sobraram R$ 60. Mas esses R$ 60 eu não vou vê-los. Por que você não vai ver, Douglas? Porque eu tive que comprar um copo de água para beber água. Aí você vai falar assim, pô, mas não sou eu que vou pagar esse copo, né? Não, não é você que vai pagar esse copo. Ah, eu tive que comprar um cafezinho aqui, para tomar um cafezinho. Ah, Douglas, mas, pô, fica sem beber água, eu só quero a aula, pô. É verdade. Então, desses R$ 60 que me sobraram, eu tive que comprar o cafezinho, tive que comprar a água, tive que comprar, sei lá, a camisa, né? Não vou dar aula aqui sem camisa, que isso não tem nada a ver com você. Apesar de ser a minha profissão aqui, né, meu serviço, não tem nada a ver com você. E aí o que que rola? Dos R$ 60, eu gastei mais R$ 50 comprando cafezinho, água, café tá caro pra cacete, né? Água e camisa. E sobraram, meu lucro final foram R$ 10. R$ 100 que eu te cobrei, R$ 40 de custos que você pagou, gastos associados à nossa relação, aí me sobraram 60, as despesas quem paga é o negócio. Dos R$ 60, aí eu comprei bala, pirulito, café e chocolate, né? Posso ir com meu amigo na pizzaria, com a minha amiga na pizzaria, gastar, rir, brincar, falar do meu Botafogo, que perdeu esse final de semana, etc, etc. Não, de boa. Gastos podem ser custos, gastos podem ser despesas. Gastos associados à atividade fim, custos, quem paga é o cliente. Gastos associados à atividade meio, ou secundárias, são despesas, quem paga é o negócio. O grande problema do empresariado é não ter essa segregação, misturar, e aí eu vou cobrar de você o cafezinho, a água, o cafezinho, a camisa. Aí eu quero ter R$ 60 de ganho no final da aula. Se eu for pegar os 40 de cafezinho, água, e somar com os outros 40 e manter os 60 de ganho, né? Aí eu tenho que te cobrar não R$ 100, mas eu tenho que te cobrar R$ 140, R$ 130. Ou seja, a minha receita vai ficar mais. O seu gasto vai ficar mais caro. Eu vou te cobrar, em vez de R$ 100, R$ 140. E aí você vai falar assim, pô, tá muito caro. Pelo simples fato de eu não ser segregado. Ah, Douglas, mas no fundo dá para cortar o café. Você não vem para a aula para pagar meu café. Então eu corto meu café. Não, eu tenho que cobrar, eles só vão cobrar, vão me pagar R$ 100 a hora aula. Então, eu vou cortar o cafezinho. Não vou comprar outra camisa, não. Vou usar a camisa do semestre passado. E aí você administra as suas despesas de forma que não comprometa o teu resultado. Show? Despesa, custo, gasto, investimento, desembolso. Tem um último aqui que é a perda. O que são perdas? Toda vez que acontecer de um item quebrar, sei lá, no restaurante. O cara tá chorando aqui que deixou a garrafa cair no chão, né?
e está chorando. Vamos imaginar que eu tenho um restaurante, uma pizzaria, normal, tranquilo, e aí você chegou lá com o seu amigo, com sua amiga, pediu uma garrafa de vinho. Eu pedi para um garçom inexperiente levar a garrafa de vinho lá na sua mesa. O cara ficou todo nervoso, tremendo, né? Deixou a garrafa cair, igual esse cara aqui. A garrafa quebrou. Pô, eu não posso cobrar a garrafa de vinho para você, você não consumiu. Então, eu, restaurante, tive um gasto ocasional, porque o rapaz lá que foi servir a mesa, né, a moça que foi servir a mesa, deixou cair, quebrar, enfim. Então, por falta de treinamento, a culpa foi minha. Foi pontual, né? Porque errou uma, eu treinei. Errou duas, três, pô, não rola, né? Vai arrumar outra profissão que para garçom não serve. Não serve. Toda vez que a perda for ocasional, pontual, a gente chama que é um gasto, despesa. Quem tem que incorporar é a lanchonete lá, é a pizzaria. Ele não pode mandar a conta do vinho que quebrou para você. Você vai rir da cara dele. Fala, pô, tá brincando? Tá me zoando? Então, na verdade, é uma perda ocasional, pontual, ela é despesa. Apitou alguma parada aqui, eu não sei se alguém quer falar, ou rolou alguma parada aqui, apitou. Se alguém quiser falar, pode me interromper, tá? Enfim. Diferente daquela perda rotineira. Pô, como assim perda rotineira? Perda rotineira, você fecha a torneira para parar de gastar, né? Vou dar um exemplo, vou continuar com o exemplo aqui do restaurante. Restaurante. Né? A perda ocasional é despesa, né? Quem absorve é o negócio, eu não posso repassar para o cliente. Eu só posso repassar para o cliente o custo. O meu restaurante, eu não sei se tem alguém que tem origem grega aqui, né? Se tiver, me corrija aí se eu estiver falando abobrinha. Mas a Grécia, né, tem, às vezes, alguns estabelecimentos, em função do passado, a cultura de dança, é um povo festeiro, um povo, assim como nós, né? E você vai no restaurante, você tem direito, né, numa comemoração de um casamento, você vai lá quebrar prato. Né? Isso às vezes rola até alguns filmes, né? O cara vai lá, quebra o prato, joga o prato pro alto, atira no prato. Né? Um rito cultural deles, né? Que é comum em alguns restaurantes você ir para o restaurante para quebrar prato. Ou seja, o cliente entra no restaurante para comemorar uma data festiva e tem direito lá a dançar, tá, quebrar o prato, todo mundo bater palma e tudo mais. Isso faz parte da rotina. Se faz parte da rotina quebrar o prato, o custo, o gasto inerente ao prato é um custo. E quem vai pagar esse custo é o cliente, pela proposta. Diferente daquele restaurante que às vezes você até deixa o prato cair no chão, o prato quebra. O restaurante não vai te cobrar, não, não, tudo bem, tá, tranquilo. Ele absorve aquilo como uma despesa, porque é pontual. Perdas rotineiras, custo. Perdas pontuais, ocasionais, despesa. Esse papo, assim, só para a gente fechar, eu vou fechar aqui, né? Depois, na próxima aula, a gente continua, mas isso é tão sério. Pô, mas é difícil, hein, Douglas, você controlar o que é custo, o que é despesa, por isso que o mercado mistura. O mercado mistura porque dá trabalho, né? Eu vou te dar um exemplo. Funcionário. Contratei um funcionário para trabalhar na minha pet shop. O camarada trabalhou de janeiro janeiro a janeiro, para ter direito às férias, né?
Trabalhou de janeiro a janeiro para ter direito às férias. Tudo isso é um recurso que eu tenho para produzir riqueza para o meu negócio, a minha pet shop lá. Ou seja, ele é um custo, né? Ele compõe os meus gastos. Toda vez que eu mando uma fatura lá para o meu cliente, lá do gatinho, do cachorrinho, da tartaruga, seja lá o que for, eu estou usando esse recurso dessa mão de obra. Então, essa mão de obra é inerente à minha atividade fim, é um custo. Porém, quando ele tira férias, eu tenho que pagar o salário dele, eu tenho que pagar as férias dele, e ele não está produzindo nada para mim, porque ele está de férias, está lá, e oba-oba, lá na pizzaria, tomando chopinho lá. Nesse mês que ele tira férias, eu deveria classificá-lo como despesa. O salário dele, a mão de obra dele, deveria ser classificada como despesa, porque não é o cliente que está pagando o que ele está produzindo, é o negócio que está pagando. Só que isso dá um trabalho do caramba, né? Para você controlar aí quem está de férias, quem não está, isso aqui é custo, isso aqui é despesa. Então as empresas não fazem isso. As grandes empresas até fazem, né? Mas as médias, as pequenas empresas não fazem isso. Mistura tudo. Ou seja, as férias do cara, quem está pagando é o cliente. É uma sacanagem, né? Porque aí você aumenta o preço do produto, do serviço ao cliente para poder pagar as férias do cara, para poder pagar o 13º do cara. Você não tem a capacidade de planejar de forma organizada, aí se perde, dá uma caca danada. Hoje, a gente vai parar por aqui. Hoje, então, o que a gente tratou, né? Começamos a falar desse tema tão importante. Custos, gastos inerentes à atividade fim. Então, o gasto não foi inerente à atividade fim, despesa. Por que é importante segregar o gasto, o custo da despesa? Porque quem paga o custo é o cliente. Você cobra dele que ele tem que pagar, ele vai pagar na boa. Agora, a despesa, quem paga é o negócio. É isso que eu queria que vocês guardassem. E eu só posso gastar alguma coisa se eu vou tirar um benefício econômico no futuro. Gastar alguma coisa empresarialmente falando, né? Era isso que eu queria que vocês colocassem. Refletissem, entendessem, né? Reflexões, ponderações. Ah, a Denise está mandando aqui, show de bola. Tranquilo? Beleza, agradeço aí cada um dos presentes, né? Agradeço. Qualquer dúvida que vocês tenham, completamente à disposição. Dá uma olhada lá no material lá que a gente colocou lá. Eu vou até abrir o outro, a gente vai falar, tem uns 2 materiais aí, tem umas 2, 3 aulas falando de custo, que é importante, principalmente no agronegócio, com relação a sucata, coproduto, né? Quando a gente pega um boi, por exemplo, né? A gente tem um custo lá de criar o boi, de dar sal, a ração para o boi e tal, e aí depois, então a gente tem um custo. Mas na hora que a gente vai abater o boi, a gente fatia o boi, por exemplo, em picanha, que tem 1 quilo ali de um determinado valor de mercado, e mocotó, que tem 1 quilo, que é um outro valor de mercado. Então, como é que a gente faz o controle de custo desses caras? A gente vai entender isso também lá na frente. Beijo no coração de vocês, excelente semana, essa vai ser a melhor semana das nossas vidas. Então, a galera que não recebeu a nota ainda, assim como a Shirley e os demais, cobrem lá o polo de vocês, que já era para ter saído, tá? Tamo junto. Professor, Oi, pois não, Enzo? tirar uma dúvida com o senhor, é o Ah, o Max. Max, é o Max. Tudo bem, Max? Desculpa, tudo bem? Como vai? O senhor sabe me explicar como é que faz a soma dessa média, né? Por exemplo, de V1 e V2? É porque, por exemplo, eu fui razoável na prova, entendeu? Eu tirei 6. Aí eu Tá. queria saber se é uma nota boa, se está acima da média, se dá para É uma nota, eu... é uma nota boa, é uma nota boa. Na verdade, você tem 3 notas, né? Você tem Certo. a V1,
a VT e a V2. Essas são as certo. suas... só que o VT, ele é dividido em duas notas, né? Uhum. A TF1 e a TF2. E você vai fazendo vai somando. Ou seja, você pega todas essas notas da Certo. V1, da TF1, da TF2, da V2, soma essa bagaça toda, na verdade são 5 notas, se eu não me engano, você soma essas 4 notas e divide por 4. Esse critério... Tem que somar. Tem que é, somar. Eu achei que era é, multiplicar. não, você soma e depois divide. Esse critério, ele está lá na nossa página, dá uma olhada com calma lá, com tranquilidade, que eu botei ele bem explicadinho Certo. lá, bacaninha. Na parte de planejamento da disciplina, tem lá critério de avaliação, na página da disciplina. Dá uma olhadinha lá, por Tá. favor, Max. E lá está Uhum. assim, também, DT, vale 10 pontos, tem peso 1, a V2, são só quem faz, porque, por exemplo, a TF1, teve uma galera que fez TF1. A TF1, Certo. ela vale só até 7, ela não vale 10 pontos. Se o cara não fez, Entendi. pode. Então, tem uma série de requisitos ali, mas soma e divide. É sempre essa equação. Professor, Mas, professor, por exemplo, professor, a Diga, não. V2 tem peso 2. Isso. Aí você multiplica o seu 6 vezes 2, que vai valer a sua V1. Isso. Então é multiplicado mesmo. Isso. Você vai Tem que... somar a sua V1 com o TF1, sendo que a sua V1 tem peso 2. Aí você vai pegar o 6 que você tirou, multiplicou por 2, vai dar 12. Vai Sim, somar certo. o valor que você tirou na sua TF1, que Uhum. vale a maior nota. Certo. E depois você vai somar com o valor da sua V2 multiplicado por 2. No final, tem que dar 35 para você dividir por 5 e ficar com média 7. É isso aí. Pronto. Shirley Então me tá salvou, tirou certo 10 agora. na Agora, prova. agora me ajudou, viu? Não, Então, por exemplo, é porque eu queria saber para saber quanto que eu posso falhar na V2, porque senão eu vou ter que tirar não, 10, né? não, zero. Ninguém vai falhar. Ninguém vai falhar. Não, lógico, isso aí Assim, é com certeza. é, Eu só tô falando assim, quantos pontos eu posso perder, entendeu? entendi. É porque eu achei a prova um pouco complexa em relação. Eu tive a mesma